pacientes perguntam muito no nosso consultório e eu queria que você deixasse claro, idade de indicação para cirurgia e uma outra coisa, cirurgia, tanto cirurgia por vídeo e robótica, eu queria que você falasse do tamanho dos tumores Certo. que são indicados para isso. Então, assim, a indicação é clássica para tumores iniciais, né? Eventualmente, casos selecionados de tumores T3, que a gente chama, tumores querendo sair de próstata, ou tumores oligometastáticos, também são exceções de indicação. Classicamente, são tumores localizados, né? Tumores T1, T2. O Dr. Fernando está falando que são os tumores pequenos, na Tumores verdade, pequenos. que não saem da cápsula da Exato. próstata e que são localizados, ou em um lobo, no máximo 2. Exato. Em termos de idade, antigamente a gente usava isso como nota de corte, né? Isso é usado em grandes serviços para triar, separar níveis de tratamento. Mas o que eu tenho visto na prática? Antigamente a gente usava nota de corte 70 anos. Verdade. 70 anos acima não ia para cirurgia, ia para radioterapia, Exato. né? Só que hoje não dá mais para a gente separar e simplesmente idade. Você pega paciente de 80 anos que tem um score ótimo. Vamos dizer, uma carcaça, um shape de 60 anos. Um score performance de 60. Você pega a cara de 60 anos que está pior que um de 80. Tá ruim, exato. Então, assim, a idade num serviço individualizado, num serviço, né, um serviço mais detalhado, não dá para usar como nota de corte. Tem que individualizar mesmo, né? Individualizar o tumor em cada paciente, na expectativa que ele tem de tratamento, né? Tem que ser bem individualizado, acho que hoje em dia. E acho que isso é a tendência de tudo, né? Individualizar tratamentos. Acho que não, sem dúvida nenhuma. Nós começamos a fazer... Quando eu comecei a fazer quimioterapia, de 70 para cima, a gente já pensava, será que dá para fazer? Isso faz 25 anos atrás, quando eu entrei. Quando eu hoje comecei não dá mais para usar isso. De jeito. Olha, ao longo da minha carreira, eu fiz quimioterapia em pessoa de 90 anos que suportou sem nenhum problema. Não dá mais para usar, tem histórico né? disso. Como né? corte. Tem que individualizar. E cada vez mais. Nós vamos dar uma aula falando também a respeito de tratamentos individualizados em mama mais para frente. Cada vez mais. É assim que funciona hoje em dia. Só para deixar claro uma outra coisa. Nós estamos falando em cirurgia. Mas a radioterapia, obviamente, também evoluiu muito, mas assim, tem os efeitos, porque as pessoas falam, mas não vai dar nada, tal, se tem os efeitos colaterais. Né? A radioterapia ela pode dar a radioterapia tem um senão, né? Ela meio que engana, né? Porque quando o cara está tratando, ele praticamente não sente nada. Tudo bem. Os efeitos vêm depois. E aí sim, evoluiu muito, obviamente, mas eu sou da época do cobalto, né, cara? Hoje é acelerador linear. E as pessoas ainda ficam. Pode ficar com incontinência, impotência sexual e aquela cistite e retite que incomoda muito, né, velho? Né? De reto, de bexiga, né? De tempos depois, eu tive casos de paciente, Fernando, que depois sim, cara, desenvolveu assim, teve sangramento retal e a gente pedia para fazer a colonoscopia, era por conta da radioterapia que tinha sido submetido. Então, as formas de tratamento, nós estamos falando da cirurgia, mas as formas de tratamento, elas têm sim ainda os efeitos colaterais que vão sendo minimizados. Uma coisa que eu acho que é importante na hora de decidir esse tratamento do paciente tumor localizado, eu falo muito para o paciente isso, quando ele está pensando entre cirurgia e radioterapia, eu falo o seguinte, se você tem a opção de cirurgia, você faz a cirurgia e eventualmente você tiver uma recidiva, você ainda tem a radioterapia como um segundo tiro. Eu falo exatamente isso. E quando você decide, não quero operar, vou para a radioterapia, se você tiver uma recidiva, dificilmente a cirurgia não é tão boa e não é todo cirurgião que opera pós-radioterapia, que seria a cirurgia de resgate, não é tão boa. Então, assim, é um argumento bom. E a sequela de cirurgia de resgate? Exato, a cirurgia de resgate geralmente é muito difícil, não tem anatomia, a cirurgia volta a ser uma tragédia. Então, assim, sempre é a opção melhor, eu acredito, que é cirurgia, se precisar uma segunda opção, radioterapia. Eu acho que essa é uma grande vantagem da cirurgia. E você tira tumor, né? Você tem uma peça para analisar. Exatamente. Você tem um tumor, você analisa melhor aquela biópsia, você tem uma peça na mão, não é uma biópsia de agulha, né? Eu acho que isso você tira o foco, eu acho que isso é fundamental. E a nossa maneira de encarar, né, o tratamento, você bem disse isso, eu vou só fazer um adendo e vou confirmar isso. Foi mudando, né? Talvez, se fosse hoje, eu acho que certamente eu escolheria como tratamento para o meu pai a robótica. Não tinha isso disponível quando foi feito lá atrás, entendeu? Não tinha. Então, mudou muito. É importante a gente fazer esse tipo de conversa para as pessoas
conseguirem compreender o quanto mudou e o quanto foi ficando rápido, e o quanto exatamente rápido. Nós não e somos agora novos, vai mas ser também não somos tão velhos, né? Não. Vamos dizer que a gente é meia cancha. Exatamente. E foi ficando refinado, né, cara? E eu acho que agora vai mudar cada vez mais rápido, né? Mas de fato é verdade. Não podemos falar que a gente é muito velho, né, cara? Exatamente. Temos que puxar para o nosso lado.